Boa noite, pessoal! Estamos aqui no nosso segundo dia. Aliás, não é nem o segundo dia, que o Inoviesp já começou alguns dias atrás, mas ontem foi a abertura. Considerando que ontem foi a abertura, a gente está aqui no nosso segundo dia de programação e hoje a gente tem a nossa primeira talk mais específica aqui para o pessoal de tecnologia de informação. Estou aqui com meu amigo Ayrton Lira. Ele hoje vai aqui apresentar para a gente uma palestra intitulada O que é engenharia de dados e por onde começar. Alguns dias atrás, venho provocando aí o Ayrton, que é um parceiro, um ex-aluno, inclusive, e hoje está à frente dessa área de dados em uma grande empresa, que é a Conductor, né? Ele é Tech Lead de dados aqui na Conductor, e ele vai trazer um pouco dessa experiência. Eu adoro trazer esses profissionais, os profissionais de mercado que estão com a mão na massa aí, conhecimento bem fresquinho, para compartilhar conosco um pouco do que eles têm vivenciado aí no dia a dia. Queria passar a palavra para o Ayrton para ele se apresentar, e aí logo em breve ele já começa a apresentação e eu vou sair um pouquinho para deixar ele mais à vontade aí na tela com vocês. No final eu volto para mediar algumas perguntas. Desde já, eu quero incentivar, podem fazer perguntas ao longo da apresentação, mas no final nós vamos respondendo as perguntas para vocês, tá bom? Boa noite a todos. E eu passo agora a palavra para o Ayrton. Por favor, Ayrton, se apresente, meu querido. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Meu nome é Ayrton, trabalho como Tech Lead na Conductor, voltado mais para o time de dados. E hoje eu vou dar um overview geral aí para vocês sobre engenharia de dados, qual que é o papel de engenheiro de dados, quais são as tecnologias, e a gente vai ter uma prática aí no final também para enfatizar legal o que a gente vai trabalhar aí. Bacana. Então, eu já vou espelhar aqui o teu PowerPoint, viu, Ayrton? Que você fica mais à vontade. E vou, depois disso, me ausentar um pouquinho para você tocar a tua apresentação. Eu volto no final. Então, boa apresentação, pessoal. Aproveitem. Bom, pessoal, vamos lá. O que a gente vai comentar hoje nessa palestra é bem voltado para engenharia de dados, tá? E aí eu não vou abordar muito tecnicamente, eu vou dar um overview mesmo para vocês, tá? Principalmente para quem quer começar nessa área e para quem também não conhece o que um engenheiro de dados faz atualmente. Bom, meu nome é Ayrton, como eu falei, tenho 26 anos, sou de São Paulo, atualmente estou em João Pessoa. Atualmente também trabalho como Tech Lead na Conductor, e hoje o projeto que eu trabalho é voltado para a parte de dados, para a parte de tecnologia de streaming, tecnologia de processamento de dados. Eu também sou publicador do eMaster, tá? Então o eMaster aí é uma revista de desenvolvimento, de Big Data, engenharia de software, DBA, tá? Então eu deixo meus QR Code aí, se vocês quiserem dar uma olhada, ou se quiser também pode pesquisar meu nome no eMaster que vocês já encontram e meu LinkedIn. E aí eu quero explicar um pouco para vocês sobre a minha trajetória com dados, né? Então, como é que eu comecei, se for por acaso ou não, se eu já tinha esse viés, se eu queria trabalhar com dados. Então, eu sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, né, pela FIA, pela Faculdade Paulista de São Paulo, de tecnologia, e tenho uma pós-graduação aqui no IESP em banco de dados. E como eu comecei em 2012, eu comecei a trabalhar com o sistema da TOTUS, né? Então eu era estagiário ali, e eu trabalhava principalmente com a tecnologia de EDVPL, que é uma linguagem proprietária da TOTUS, desenvolvimento, e SQL Server. Em 2013, eu fui para uma indústria multinacional alemã de tubulação de freio, e também trabalhando com programação EDVPL, que é da TOTUS, né? A TOTUS hoje ela é uma das maiores empresas de tecnologia, e esse sistema que eu trabalhava específico da TOTUS, que é o Proteus, provavelmente quem estiver assistindo na live deve ter ouvido falar já, com certeza. Ele é o principal ERP hoje do Brasil, tá? Então ele concorre fortemente com o SAP. E como ele é um ERP, ele usa muito banco relacional, né? Então, se vocês repararem aí, na TOTS eu trabalhei ali com SQL Server, na empresa Voz, eu trabalhei também com SQL Server, trabalhei com o desenvolvimento da DVPL, e também trabalhei com Crystal Report, então já tinha alguma coisa ali de relatório para mostrar informação. Em 2015, aí aqui já em João Pessoa, eu entrei numa indústria de cerâmica, chama Cerâmica Salema. Ali eu já trabalhei
um pouco mais forte com dados, então eu cuidava de toda a parte da SQL Server, administração, backup, performance, e aí que foi surgindo a necessidade de eu fazer uma especialização em banco. Trabalhava com Python também, eu montava alguns dashboards usando a biblioteca de Python, e SQL Server também novamente, além do Power BI. Em 2017 eu entrei como desenvolvedor aqui na Conductor, entrei no time de sustentação de sistemas. Então, basicamente, um time de sustentação é correção de bugs e melhoria da plataforma. Aqui também era SQL Server, então a SQL Server me perseguiu aí. Isso foi muito bom aqui para Conductor, né? Então, utiliza muito aqui a SQL Server e eu já tinha um bom conhecimento. Que eu fazia basicamente? Eu atuava com desenvolvimento em Java, C Sharp, Golang, não desenvolvimento do zero, simplesmente dava manutenção no sistema já existente nessa linguagem, revisão de código, entender a regra de negócio do que o outro programador fez, corrigir o bug, e eu também dava alguma manutenção de pacotes do Integration Service e o Report Services da Microsoft. Né? Então, o pacote de Integration Service, ele é o cara ali para você disponibilizar informação para o usuário final, né? E aí é um processo de ETL, para quem já conhece mais aí sabe muito bem. E uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu fui para Tech Lead. Eu passei um tempo ali em sustentação ainda como Tech Lead, mas hoje eu trabalho muito forte em várias vertentes que envolvem dados do início ao fim. Então, continuando com a SQL Server, Databricks, né, que eu utilizo o Spark ali por baixo dos panos, alguns projetos em Golang, mas mais na parte de gerenciamento mesmo do projeto, não desenvolvimento a fundo. Data Factor, que é uma ferramenta da Azure para ETL, e também cuido de um pequeno time aqui de Data Science, que é uma coisa que está iniciando aqui na Conductor. Tá? Então, tanto a pegada ali, principalmente engenharia de dados, que é o que eu gosto, mas eu também tenho um pé ali em Data Science que acaba ajudando. E aí a agenda da nossa apresentação vai ser essa. Eu vou comentar um pouco dos ecossistemas de processamento e armazenamento dos dados, o que é Big Data, qual que é o papel de engenheiro de dados atualmente, né? Qual que é o ecossistema que envolve a engenharia de dados e qual tecnologia, né, eu recomendo começar, qual tecnologia que é o ideal para você começar, tá? Porque existem muitas tecnologias que envolvem engenharia de dados. E no final eu vou dar um exemplo prático, e aí a gente vai utilizar 3 tecnologias aí da Apache Foundation, que é o Apache Kafka, que antigamente ele era um broker de message e hoje ele já está mais para uma API de streaming, o Apache Scoop e o Spark. E no finalzinho mesmo da palestra a gente vai deixar um momento aí para retirar dúvidas. Então vamos começar aí falando sobre a evolução do sistema de armazenamento para a gente ter um insight aí do porquê a gente hoje fala em engenharia de dados, né? Então lá na década de 60 para a década de 80, a gente tinha ali uma evolução grande nos transitores, né? Então, começou a ter um aumento de poder computacional bem na parte de engenharia elétrica, vamos dizer assim. Então, a gente tinha os mainframes, estavam começando a surgir os personal computer, mas ainda não era uma aquisição em massa. E na parte de banco de dados, ali embaixo, né? Então, fazendo um deparo aí entre as tecnologias de forma geral e como elas impactaram os dados, a gente começou a ter um surgimento do conceito de modernidade relacional, o DB2 da IBM, e já tinha um protótipo ali do SQL Server e do Oracle, né? Na década de 90 para os anos 2000, a gente já teve uma aquisição em massa dos personal computer, e a gente teve também a internet banda larga e os ERP. Né? Então as empresas, o meio corporativo começou a ver vantagem em utilizar os personal computer, e aí começou a surgir a necessidade de você ter sistema para o meio corporativo. Então já começou a ter uma adesão do SQL Server, foi quando surgiu o Access, né? Então um banco de dados ali mais fácil de trabalhar, mais usual. E aí teve o surgimento também dos front page, que é para desenvolvimento de página web, aqueles Code Fusion, e aí teve também o MySQL e o crescimento da Apache Foundation, né? E esses caras hoje lideram o mercado, né? Então a Apache Foundation para engenharia, Microsoft e IBM. E aí nos anos 2000 para 2010, a gente começou até a era da cloud no mobile, né? Então ali já começou a ter uma coisa de Big Data. Então a gente teve um crescimento absurdo dos smartphones, o
muitos produtos de cloud, a parte de social media, né? Então, Orkut, Twitter, Facebook. E aí, em paralelo a isso, como aumentou muito a quantidade de informações que estão sendo geradas, a parte de armazenamento também acabou evoluindo. Então a gente já começou a ver uma adesão muito maior no conceito de NoSQL, né? Então, bancos de dados que são não relacionais, né, para armazenamento de dados em documento, você tem um tipo de dado diferente armazenado no banco de dados tradicional. E aí surgiram o Mongo, surgiram o Redis, que é o banco de dados em memória. E isso já começou a ter o fim das mídias físicas, né? Então, quem aí lembra que a gente pagava um valor absurdo com CD, DVD, e hoje basicamente é tudo nuvem, né? Então, até com o aumento da velocidade da internet. E aí, no final, que é o momento que a gente está hoje, 2010 para 2020, a gente começou a ter como trabalhar com esse bocado de informação. Então, de 2000 a 2010, a gente gerou muita informação e já viu a necessidade de trabalhar com muita informação, né? Então a gente já começou a ver muitos casos de machine learning, de IA, IoT, que se fala muito hoje, né? Internet das coisas, blockchain. E aí, em paralelo a isso, como você tem aí duas demandas, que é processamento e armazenamento, começou a crescer muito as tecnologias que a gente vai discutir hoje, que é o Apache Hadoop e o Spark. Então, vamos só enfatizar aqui o que é o Big Data. Uma definição rápida, né? O Big Data é um grande conjunto de dados extremamente volumoso que precisam ser armazenados e processados, tá? Então a gente tem a parte de velocidade, né? Eu tenho ali, vou dar um exemplo prático, né? Então você tem o iFood, dá meio-dia, o iFood manda um push para você. Então, dependendo do negócio, hoje atualmente existe muito a necessidade de você ter uma velocidade absurda de processamento dos dados. O volume, né? Então tem empresas que trabalham com clique, com o tempo que você passa com o mouse em cima de uma propaganda. Isso gera muita informação, pega a informação de onde você está, se você é cadastrado ou não, quanto tempo você ficou ali negociando aquele anúncio ou não. E a variedade, né? Então, até antigamente a gente tinha banco relacional para banco relacional, né? Eu tinha um sistema web que jogava no banco relacional, eu tinha um sistema desktop que jogava pelo relacional. E hoje não, hoje você não tem dados relacionais, você tem arquivo, você tem JSON, você tem XML, você tem CSV, você tem dados vindos de dispositivos. Isso aumentou muito a variedade dos dados, né? Então, Big Data, quando a gente para olhar isso como um todo, ele veio junto com uma necessidade crescente da informação, né, de mercado, e isso acabou gerando enfatizando mais o conceito do Big Data, né? Que o Big Data já é discutido há muito tempo, né, por alguns pensadores aí que já previam esse tipo de acontecimento. E aqui é um gráfico bem famoso aí, tá? Mas basicamente é para enfatizar mais ainda sobre Big Data. Então é a quantidade de informações que são geradas em 60 segundos em 2020. Então aí tem alguns milhões aí que são gerados em um minuto por grandes empresas. E aí, quando a gente começa a falar de Big Data, a gente precisa entender como a gente organiza as informações, né? Então, isso aqui é uma pirâmide que ela é utilizada muito no conceito que a gente vai discutir mais na frente sobre Data Lakes, tá? Mas, basicamente, eu preciso ter uma organização muito grande sobre o dado, né? Como eu tenho dados de várias origens, de vários formatos, como é que eu organizo isso para ficar num lugar central para ser disponibilizado para a empresa, para o meu cliente ou para alguns outros sistemas, né? Então, a gente tem uma camada ali inicial de preservação da informação, né, o dado que a gente recebe. A gente tem uma camada intermediária que esse dado é compartilhado entre outros sistemas para processamento. E a gente tem uma camada de confiança que é o dado já trabalhado. E a gente vai discutir isso também mais na frente. E aí, falando ainda de Big Data, alguns conceitos interessantes para quem não conhece, né, e para quem vai iniciar na área, que são os tipos de armazenamento, tá? Armazenamento de arquivo. Então, a gente tem uns formatos conhecidos, que eu vou enfatizar aqui, que é o JSON, o CSV, TXT e XML. Só que o que acontece? Como a gente está trabalhando com muito volume de dados, entre tera, peta e flota byte de dados, surgiram outros tipos de arquivo que foram criados pela Apache, que é o Parquet, o Avro e o ORC. Existem outros, tá? Mas esses são os mais utilizados. E aí na parte de armazenamento mesmo, ou seja, eu tenho um formato de arquivo que ele é armazenado em algum lugar, e esse algum lugar pode ser um data lake, um data warehouse, um data mart,
metadados, tá? Que é o catálogo de dados das informações que eu tenho, e o próprio Hadoop, que a gente vai conversar também, né? E aí eu quero enfatizar aqui dois caras que eu trabalho e estudo bastante sobre eles, que é o Apache Parquet e o Apache Avro, tá? O Apache Parquet, ele é um arquivo binário, tá? Só que ele é armazenado de forma de colunas, tá? Então ele é um arquivo colunar e ele possui informações de dados de forma estatística. Então, imagine um arquivo CSV, só que as linhas que você tem nesse arquivo CSV, elas não são guardadas como linhas, assim como colunas. E além disso, no próprio CSV eu já tenho algumas informações estatísticas sobre aqueles meus dados, toda vez que eles são inseridos. Então, qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é que, primeiro, como você tem informações em forma colunar, isso significa que você não acessa várias linhas para você obter uma informação. Você acessa uma linha e nessa linha tem 200, 300, 400 colunas que representam os seus dados, né? Então, quando você pega uma base, por exemplo, de 7 milhões de registros, e uma coluna específica ela tem 10 valores só, isso no banco relacional é muito custoso. Por quê? Eu tenho 7 milhões de linhas, mas eu tenho uma coluna que só tem 10 possibilidades. Então é muito mais vantagem eu transformar isso no formato colunar, que aí eu consigo numa única linha buscar todas as informações, né? E aí essa é uma vantagem do Parquet. Já o arquivo Avro, ele é muito utilizado para serialização de dados em JSON, tá? Ele tem uma vantagem que ele tem um Schema Evolution. O que seria isso? Quem trabalha com banco relacional aí sabe muito bem. Eu preciso alterar uma coluna, então eu tenho que, às vezes, parar o banco, parar a base, eu tenho a aplicação conectada, etc. Eu vou lá e paro o banco. E aí o Avro ele tem isso de forma evolutiva, né? Aqui é um exemplo, tá, de performance entre o Avro e alguns outros tipos de arquivo, utilizando um dataset, né, um banco de dados da Netflix, com 3 colunas e 100 milhões de registros. Então, o primeiro gráfico aí a gente tem a questão de performance de espaço, né? Então, quanto um arquivo de JSON consome, um CSV, um Avro e um Parquet. Então, repare que para 100 milhões de registros, o JSON ele tem ali 5.300 megas de ocupação, um CSV já tem 2.000 e o Parquet ali 0.8. Então, ele é muito performático para espaço em disco. E para a parte de processamento, né, da latência que eu tenho para obter o dado, o Parquet ele também está ali entre os melhores, né? Mas o CSV ele consegue ter uma ingestão, né? Então uma inserção dos registros um pouco mais rápida. E aí entrando um pouco mais a fundo na parte de armazenamento, vamos falar um pouco sobre Data Lake. Quem está se aventurando nessa área ou quem escuta podcast, enfim, deve ter visto muito falar sobre isso, tá? Mas o que é um Data Lake? Ele é um repositório de dados, então ele guarda um volume de dados muito grande e no seu estado nativo, né? Então ele inclui dados não estruturados, estruturados, semi-estruturados. E o Data Lake ele serve justamente para ter um repositório central, né, de toda a informação que você quer obter. Então ele é parecido com um banco de dados, só que ele tem algumas características diferentes. Então, por ele pegar dados de qualquer origem, ele é multiformato, né? Então ele tem formatos de qualquer tipo de dado. Ele tem que ter um desempenho absurdo, então ele tem que ter uma ingestão rápida, um processamento rápido e principalmente a disponibilização rápida, né? Porque o dado ele não vai ser guardado ali para ficar sem uso. Ele tem um custo, né? E aí uma das estratégias que são utilizadas para Data Lake é você ter uma camada fria, uma camada de histórico, uma camada de expurgo do dado, né? Então se a minha empresa hoje tem uma necessidade de guardar 1 ano de informação, mas as minhas aplicações só acessam dados de 1 mês, eu posso ter um data lake rápido, um SSD ali, né, comparando com a parte de hardware, eu insiro esse dado no SSD, eu tenho uma rápida disponibilização, e se eu quiser dados históricos, eu pego na minha camada mais barata, né, do dado. E aí isso impacta justamente no ciclo de vida, né, então o data lake ele tem todo o tratamento do ciclo de vida, entre outros assuntos. Metadado, então metadado é uma coisa que se fala muito em Big Data, que é gerenciar como os seus dados são organizados, né? Então, eu recebi um dado do SQL Server, ele tem essas colunas e depois ele vai virar tal dado, né? Vai virar tal arquivo. Então, isso é um metadado. E aí, já falando de algumas tecnologias, o Hadoop, tá? O Hadoop ele é uma estrutura de software open source para armazenar dados e executar aplicações em cluster. Então, aqui a gente já está falando
de paralelismo, de escalar o dado, né? Escalar a ferramenta. Então ele fornece um armazenamento massivo para qualquer tipo de dado com grande poder de processamento. E ele é muito utilizado como base nos produtos clouds aí da Azure, AWS e GCP, apesar de ser um software open source, né? E aí aqui essa pirâmide, ela é para mostrar mais para vocês aquela primeira pirâmide que eu falei, né? Então aqui já é um pouco mais prático, já desce um pouco mais o nível. Então ali no data source, a primeira camada, o que a gente tem? A gente tem os dados que a gente está recebendo, tá? Geralmente no termo técnico eles falam que essa camada chama camada raw, certo? Que é a camada do dado bruto. Então ali eu recebo, pode ser até vídeo, pode ser foto, pode ser um Excel, um JSON, CSV, tá? Esse dado ele fica armazenado ali, e aí depende do seu ciclo de vida, da necessidade do negócio. Você faz o processamento desse dado e você coloca numa segunda camada, que ele pode ser o data lake, né? Pode ser o data warehouse, um data mart, para quem trabalha com BI aí conhece muito bem. E depois a gente tem uma outra camada, que é a camada do dado trabalhado, né? Então, é o que a gente chama de camada estatística, camada de data mining ou da data science. Porque o engenheiro de dados hoje, ele é muito parceiro do cientista de dados quando a empresa tem um cientista. Tem até alguns papers aí fora que dizem que empresas grandes precisam de 3, 4 engenheiros para cada cientista de dados, né? Então são muita informação, o cientista trabalha com muito dado e a gente precisa preparar esse dado para ele, né? E ali nas últimas camadas a gente tem a camada de visualização. Então a partir do momento que eu tenho o dado trabalhado, eu posso disponibilizar isso para o meu negócio, para o meu time de marketing, para o meu time financeiro, para ter justamente a tomada de decisão dos dados, né? Ou como comumente a gente costuma dizer, ter uma tomada de decisão data-driven, né? Então você tomar uma decisão em cima dos dados, e não com achismo, com especulação. E aí, beleza, a gente deu um overview aqui sobre Big Data e qual que é o papel do engenheiro de dados hoje, né? Então, o engenheiro de dados, o papel dele é transformar dado bruto, que estão em vários formatos, em um formato que permite o time de negócio analisar. Ou que o time de BI e cientista de dados tome decisões e inicie suas atividades, né? Então, o engenheiro de dados aí ele tem um papel bem importante para uma empresa que trabalha com dado, né? E aí, tanto uma empresa que trabalha com dado quanto uma empresa que não está trabalhando, mas está perdendo dinheiro por não trabalhar o dado, tá? Então, por exemplo, hoje as maiores empresas de tecnologia que têm a maior renda, elas são totalmente voltadas ao dado, tá? Prova disso é o Facebook. O Facebook ele pega informações, ele faz publicidade sobre aquilo. O iFood ele pegou um modelo marketplace, né, que a gente fala na parte de empreendedorismo. Então, eu tenho uma pessoa que tem a necessidade de vender um produto e outra que quer consumir aquele produto. Então, o iFood faz isso de forma muito rápida e aí ele enriquece o dado que ele gera sobre esse fluxo para alavancar as vendas dele, né? Então, o engenheiro de dados às vezes ele tem que fazer esse papel também de ajudar a desenvolver um produto. E aí, quais são os passos, né? O pilar, assim, vamos dizer, que a gente já enfatizou bastante aqui. A entrada do dado. Então, o papel do engenheiro de dados é conseguir fazer o dado entrar, ingerir o dado. E aí ele tem que ter uma arquitetura robusta e segura para grandes volumes de dados. Ele tem que ter um processamento em escala de forma rápida e efetiva para a entrada dos dados, né? O armazenamento, obviamente, então ele tem que ter uma estrutura de armazenamento com uma recuperação rápida, porque o processamento depende disso. E não tão importante para o engenheiro de dados, mas pode ser que surja uma necessidade disso, é a camada de acesso, né? Por que eu falo que pode ser que não seja uma necessidade tão grande do engenheiro? Porque a partir do momento que tem uma camada de armazenamento rápido e um processamento rápido, em tese a informação lá tem um acesso fácil. Mas aqui esse acesso é no sentido de ajudar a transformar a informação de negócio em uma informação palpável, né? Uma informação pronta para tomar uma decisão. E aí é a parte de ferramentas de BI, então Power BI, ClickSense, né, o ClickView lá que é utilizado para isso, e algumas outras aí que tem no mercado. Então, um exemplo prático aqui, né, do engenheiro de dados. Então, vamos supor que a gente tem que fornecer para o time de cientista de dados os clientes que têm um interesse em um produto com uma janela de 1 minuto. Então, vamos supor que a gente trabalha na Amazon, né, tem um fluxo grande no e-commerce deles, e eu preciso fornecer para o meu time de data science quais clientes tiveram interesse ali numa janela de 1 minuto em um produto. E para isso vamos supor que a gente tem dois
dados de entrada, né? A gente tem os dados de JSON, que são os cliques em um produto. Então, eu cliquei num produto ali, e aí eu pego várias informações, quem é o cara, se comprou ou não comprou, qual o delay que eu fiquei com aquele mouse em cima do produto, tá? Então, tem empresas que fazem isso. E isso está muito atrelado para quem não vive muito, né, esse conceito, mas é basicamente quando você estranha muito que você está no seu celular e você pesquisa sobre algum produto, quando você vai para o computador está aparecendo propaganda sobre aquilo, né? Mesmo você não tendo comprado ou só ter visitado. É aí que está o engenheiro de dados. E um banco de dados relacionais, né? Que aí já todo mundo já provavelmente conhece. Então, ali o banco de dados ele vai me dizer quais são as vendas realizadas por minuto, né? Então, o cara conseguiu, o cara comprou um produto, eu armazeno isso no banco de dados e quais os dados do cliente. E aí eu gero um dado de saída. Esse dado de saída eu vou usar o Parquet, que eu já enfatizei aqui, e nesse arquivo eu vou ter a seguinte informação, que o meu cientista de dados precisa, né? O total de cliente e produtos por clique, por venda, e por cliques que não geraram venda. Então a gente tem duas origens de entrada e um processamento, né, para fazer aí. Então, em teoria, é o que, né? Eu tenho um data source, eu tenho o data collection and ingestion, né? Então, coletar o dado e ingerir o dado. Eu tenho a camada RAW que eu falei para vocês, RAW Data Storage, então a camada quente ali do dado bruto. Depois eu tenho uma camada do dado processado e depois uma camada para análise, né? Então, o engenheiro de dados ele tem que fazer esse conceito aí. E aí, mostrando aqui a parte técnica, né? Então, esse seria o ecossistema que poderia ser utilizado para resolver esse problema, tá? Então, a gente tem ali os data sources, então tem um banco de dados, arquivo, social media e IoT, por exemplo. E ali na parte de ingestão, eu estou utilizando dois caras que são utilizados hoje no mercado. Alguns não tanto, depende muito da necessidade, que é o Apache Scoop. Então, na parte de injeção de dados em batch, que é o que a gente vai utilizar aqui hoje, e o Apache Flume, que ele é para streaming, né? Então eu preciso da informação muito rápida, né? Eu quero tomar uma decisão rápida. Vamos supor que o cara clicou num produto, mas ele não comprou, né? Dentro de um minuto. Eu já quero mandar um punch para ele, falando, ó, 10% de desconto, eu te dou um cupom, alguma coisa desse sentido. Depois eu tenho o Kafka, que o Kafka hoje ele é um dos mais utilizados para fazer streaming. Tem outros produtos, mas o Kafka é muito utilizado para isso. Ele evoluiu muito, a comunidade dele é bem ativa e tem várias empresas como Netflix, Airbnb, que mantém esse cara, mesmo sendo open source. Depois na parte de processamento tem o Spark, tá? O Spark e o Spark Streaming, na verdade eles são em tese a mesma coisa, é só uma biblioteca diferente dentro do conjunto do Spark. Então essa camada eu faço o processamento dessa informação do Spark, e depois eu jogo para uma camada que poderia ser meu Data Lake, que ali eu tenho o Parquet, eu tenho o Avro e o Hadoop, né? Então eu posso devolver isso para o Hadoop, eu posso jogar para um formato de arquivo. E ali na última camada tem uma camada de Analytics, então eu posso disponibilizar um BI, eu posso, para o time de Data Science, então eles podem usar o Spark SQL para fazer análise, para obter o dado já está trabalhado, já está fácil consultar. Mas a gente vai entrar mais em detalhes nesses tópicos técnicos aqui, né? E aí, falando um pouco do ecossistema de tecnologia, tá? Que o engenheiro de dados geralmente utiliza. E já adianto que tem muita tecnologia, tá? Então aqui, na verdade, eu vou falar as principais de mercado. O que um engenheiro de dados hoje tem que saber, né? Ele tem que entender. Ele tem que saber sobre cloud computer, tá? Então, eu acredito que daqui uns 5, 10 anos, uma empresa que não entender o potencial de migrar o seu on-premise para um ambiente cloud, não vai se destacar no mercado, vai passar um concorrente, seja questão de custo ou inovação. Então, hoje a gente tem os principais players aí, né? A gente tem o Amazon AWS, tem o Azure e tem o GCP, que é o da Google, né? O Google Cloud Platform. Então, é importante saber algum produto ou conhecer esses caras. E como a necessidade do Big Data surgiu, a gente tem empresas especializadas em Big Data, que são a Hortonworks e a Cloudera. Tanto a Hortonworks quanto a Cloudera, mais a Cloudera no caso, ela é uma empresa freemium. O que é isso? Ela fornece alguns produtos que são gratuitos, open source, e alguns produtos que não são gratuitos, né? E a Hortonworks, ela tem muitos produtos pagos aí, que ela basicamente teve a jogada que muita empresa faz, e cada dia que passa eu me surpreendo muito com isso, é pegar produto open source, trazer para dentro de casa, melhorar esse cara e vender, tá? Então a Hortonworks, ela tem um conjunto aí de produtos da Apache, que ela melhorou e ela vende isso para o mercado. E na parte de arquitetura, entre muitas arquiteturas que a gente tem hoje,
eu gosto de enfatizar bem a arquitetura Lambda, que ela é bem utilizada. Que basicamente tem muito a ver com tudo que a gente está discutindo aqui, tá? Ele é uma solução de Big Data com propósito de coletar, armazenar e processar os dados. Então, um clássico que a gente já está falando aqui hoje. Então, na parte de batch layer, né? Então, quando vocês escutarem sobre Lambda, ela tem esses itens aqui que são as camadas, né? E você pode seguir esse conceito ou não, dependendo do ciclo de vida do seu data lake, do ciclo de vida do dado. Mas aí eu tenho a camada de batch layer, que é a camada de armazenamento do dado bruto, a speed layer, então é uma camada também de armazenamento de dados, só que são dados rápidos, eu preciso aquilo ingerir de forma muito rápida, tá? E aí, para quem não conhece, uma camada de batch eu rodo de tempos em tempos, e uma camada de streaming é near real time, né? Então, quanto mais próximo do momento que for disponibilizada a informação, eu guardar isso em algum lugar. A camada de serving, server layer, que é a camada onde eu pego meus dados que foram indexados e disponibilizo isso em queries ad hoc, ou seja, o cara fez a consulta, eu disponibilizo o dado para ele, tá? E eu tenho uma camada de predictive layer, que aí entra a parte de deep learning, machine learning, que é a parte de cientista de dados, né? Então, é uma camada ali, é um playground para o cientista de dados trabalhar o dado, e aí ele pode jogar no monta-camada ou não, ou já fornecer isso para o cliente final. E aqui o que a gente tem, né, de ecossistema de tecnologia? As principais hoje, né? A gente tem o Kafka, que é como eu falei, ele é muito utilizado, né? Ele é um dos produtos aí tops da Apache. A gente tem o Scoop. O Scoop ele não é muito utilizado no mercado, mas ele é interessante para alguns cenários específicos. E ele é bem simples de utilizar, ele não tem muita complexidade. Ou o Apache Flume também, que é para injeção de dados em streaming. E o Apache Niff. O Apache Niff ele é legal porque ele tem uma interface, ele é bem robusto. Você consegue ter todo um tracking end-to-end do seu dado, né? Então, como ele entrou, como é que ele saiu, né, para sua pipeline. E aí, fazendo uma comparação com o produto cloud, para a parte de ingestão, eu tenho o Kinesis da Amazon, tá? Eu tenho da parte do Google, eu tenho o Dataflow e o Data Factor da Azure, tá? Aqui tem um outro produto da Azure que em tese eu não coloquei, que é o produto para fazer streaming, né? O Data Factor hoje ele é um produto para batch. Mas aqui é só para fazer uma comparação que a gente pode ter tanto um produto open source como um produto cloud, né? E que geralmente esse produto cloud por baixo dos panos, quase sempre ele utiliza um produto open source. Aí a vantagem de cloud é que você não precisa gerenciar esse cara, né? Então você tem interface, enfim, é automatizado, você não precisa se preocupar com isso. Na parte de processamento, o que a gente tem hoje? A gente tem o Spark, tá? O Spark ele é muito utilizado, inclusive eu vou entrar em detalhes nele aqui do porquê ele é muito utilizado, como é que é a arquitetura dele. A gente tem o KSQL, tá? O KSQL ele trabalha ali, ele é da Cloudera, ele é open source, né? Como eu falei, a Cloudera é freemium e ele trabalha em conjunto com o Kafka. Então ele é um cara ali para você trabalhar o dado e devolver para o Kafka essa informação. A gente tem o Faust também, que ele está começando a ter um crescimento aí na comunidade. Eu sinceramente não conhecia, eu conheci através de um projeto que a gente está iniciando aqui da empresa. Mas pelo que eu já pesquisei, ele está tendo um crescimento bom, principalmente porque ele é full Python, então Python é uma linguagem fácil, está tendo muita adesão no mercado, então é fácil achar profissional. E a gente tem o Apache Hive, que ele não é muito voltado para processamento, mas ele pode fazer processamento também. O Apache Hive ele é legal porque ele é totalmente SQL, né? Então, o Spark também tem, mas o Apache Hive possibilita você criar tabelas, inserir tabelas a partir de outra. Ele trabalha com todos os formatos de arquivo, Big Data, então Parquet, Avro. Ele é bem legal também. E aí, fazendo uma comparação também para a parte de cloud, a gente tem o Databricks, que ele é um produto independente da Databricks, no caso. Ele roda o Spark embaixo dos panos, é bem evidente isso. Muito utilizado, tá? Inclusive tem a Databricks Academy, que tem alguns cursos em doletas lá para aprender. Da GCP, da Google Cloud Platform, a gente tem o Cloud Data Proc, e da Amazon a gente tem o Amazon Lambda, né? Então é legal conhecer esses caras aí, não precisa saber a fundo para conseguir um emprego, alguma coisa do sentido. É claro que se souber, é ótimo, mas é bom saber como funciona, conhecer o produto, porque muita empresa utiliza principalmente a AWS, tá? E aí, por último, a parte de armazenamento, né? Então, de cara assim, não preciso nem dizer que é o Hadoop, né? A parte open source.
Então ele é muito utilizado tanto nos produtos cloud por baixo dos panos, como para as empresas que são on-prime, se ainda não foram para cloud, né? Ou tem uma necessidade específica ali. E aí, para a parte de armazenamento, a gente tem o Azure Storage Account, que é da Azure, obviamente. A gente tem o Google Cloud Storage, que é da Google. E tem o Amazon S3, né, que é muito utilizado aí. Então, geralmente, se vocês ouvirem podcast, lerem algum artigo sobre engenharia de dados, se falam muito no S3. Por isso que eu disse que principalmente a AWS, né? Pelo menos a percepção que eu tenho é que a AWS, para a parte de engenharia de dados, eu não conheço muito a parte de desenvolvimento de software, né? No sentido de nuvem, mas eu vejo falar muito bem e muito sobre a AWS. E aí, beleza, você falou de um bocado de tecnologia, eu anotei aqui, ok, eu preciso estudar esses caras, mas aí qual que eu devo começar, né? Então, aqui eu trago tecnologias que eu busquei entender o porquê ela é a tecnologia que deve começar, né? São vagas que sempre enfatizam essas tecnologias e tem um bom motivo do porquê elas são as principais, né? Então, o que que a gente tem aqui? Eu sou um cara que, pô, eu programo alguma coisa ali, eu conheço alguma coisa de banco de dados, que eu tenho que fazer para começar com o trabalho com engenharia de dados? É primordial SQL, tá? Então é primordial mesmo. Não precisa saber a fundo, administrar o banco, criar índice, backup, como que funciona a estrutura de log, mas é importante você saber criar queries SQL. Precisa conhecer o Apache Spark, tá? Então ele é o cara que você vai usar para fazer processamento. Tem um debate bem polêmico que o pessoal recomenda ou não recomenda utilizar o Apache Spark, mas muita empresa pede, tá? Muita empresa tem isso. Python e Scala, esses dois caras não são obrigatórios, por quê? O Python é uma linguagem muito simples, muito utilizada em faculdade atualmente, fácil de entender, só que o Spark, ele usa o Scala, né? A linguagem nativa do Spark é o Scala. E aí, quando você vai para uma empresa que tem muitos dados, o que acaba acontecendo, né? Bem por baixo dos panos. O Spark ele roda numa JVM, então ele roda ali numa virtual machine do Java. Quando você tem uma linguagem que não é nativa, ele precisa fazer a interpretação disso fora da JVM, né? Então ele precisa fazer o translate ali, o bind da informação. Com Scala não, com Scala ele roda dentro da JVM, ele é nativo. Mas aí, isso é uma empresa que usa muito Spark, com processamento muito grande, tá? Então você pode muito bem, assim como eu fiz, começar ali com Python, utilizar o PySpark, ir entendendo como é que funciona, criar um dataset, trabalhar o dado, e depois você vai para o Scala. Conheci algum produto de cloud, e aí eu coloquei o BigQuery, foi o que eu trabalhei, o que eu achei mais interessante. E aí tem empresas aí de nome, de consultoria, de mercado, para a parte de engenharia de dados que utiliza o BigQuery. Então é bom conhecer ali. Geralmente a Cloudira é boa, muito boa para disponibilizar esse tipo de curso, tá? De Big Data, porque você precisa, se você for usar hoje para treinar em casa, você precisa pôr o cartão, vai consumir um valor do seu cartão, você vai ficar se preocupando se está custando ou não com o seu cartão. E a Cloudira, você paga o curso ali e ela disponibiliza 1 hora, 2 horas para você usar à vontade, né? Fora que tem toda a parte de guia, de documentação para você seguir. Precisa conhecer um conceito de banco relacional, obviamente, e o Hadoop. Conhecer ali o Hadoop não é difícil, tá? Ele é bem tranquilo, a arquitetura dele é bem simples. Acho que o mais chato, no caso, é subir ele, e chato no sentido de trabalhoso, não que ele tem dificuldade. Entender a interface dele ali, como é que ele funciona por baixo dos panos. E aí, como eu falei, entrando um pouco mais em detalhes no Spark especificamente, né, que ele é o principal cara aí utilizado para processamento de dados, ele surgiu para resolver um problema existente no Hadoop, tá? Então, o que acontece? O Hadoop, ele é uma base de armazenamento e processamento, né? O processamento dele, ele usa o que a gente chama de MapReduce, né? Só que qual que é o problema? O MapReduce, ele roda totalmente em disco, tá? Então, ele pega o dado em disco e faz totalmente leitura em disco. Tem até na documentação e alguns artigos que ele fica 90% do tempo dele buscando a leitura e não processando, tá? Então, o que, que o Spark fez? O Spark ele fez um processamento misto. Na verdade, na hora que você está programando ali, você pode até configurar isso. Mas o que, que ele fez? Ele pegou o processamento do dado, ele joga em memória e ele pode tanto voltar para o disco esse dado trabalhado, como ele pode deixar numa camada intermediária de memória. Então, isso me dá um poder absurdo de velocidade.
E aí eu até coloquei um número aí que ele é 100 vezes mais rápido que o MapReduce, tá? Por fazer processamento em memória. O outro bom do Spark, ele tem várias bibliotecas. Então, cara, eu quero trabalhar com Machine Learning. Ele tem o MLib. Ah, eu quero trabalhar com dados em grafos, né? Tem o GraphX. Dados em streaming, eu preciso receber o dado do Kafka ali para acessar bem rápido. Ele tem a biblioteca de streaming. E ele tem também o Spark SQL. O Spark SQL, ele surgiu por volta da versão 2 do Spark, porque o Spark antigamente você tinha que fazer programação low level, né? Então era bem área de baixo nível, era bem difícil você trabalhar o dado. E aí as grandes empresas não tinham facilmente como buscar profissional nesse sentido. Então, o que acabou adotando foi a questão da linguagem SQL, né? E aí o Spark ele também tem, dentro desse conceito tudo que eu falei de jogar memória, jogar na camada intermediária de memória, o Spark RDD, né? Que ele é particionável, tolerante à falha e paralelo. Então, particionável porque no sentido porque eu posso pegar o dado e quebrar ele em vários arquivos para facilitar a busca da informação. E ele é tolerante à falha porque, no caso, como eu tenho o dado particionado e paralelo, eu tenho um cara que gerencia para replicar o dado ou não, tá? Caso por algum motivo tenha uma indisponibilidade do dado. E aí, algumas imagens para ilustrar o que eu falei aí embaixo. Então, na parte do Hadoop, eu pego os dados do disco, faço uma interação e volto para um disco. Depois faço uma segunda interação e volto para o disco, né? Então, pego aquele exemplo lá do JSON que a gente falou no início, exemplo prático, e pensa você trabalhando nesse dado devolvendo para o disco. Agora, na parte do Spark, do RDD, eu faço uma interação, eu jogo para uma camada de memória distribuída ainda, e depois da segunda interação e terceira interação em diante, eu já tenho o dado em memória. Então, fica muito mais rápido. E aí, falando ainda também de qual tecnologia você deve iniciar, né? Aqui eu separei algumas soft skills misturado com conceito, tá? Então, são conceitos que eu aprimorei quando eu vi essa parte de engenharia de dados e como conceitos que eu já ouvia, inclusive eu já apliquei sem saber, né? Nas outras empresas que eu trabalhei. Em conhecimento de negócio é muito importante, se não o mais importante. Geralmente se você for trabalhar numa consultoria de data engineer, o cara vai dizer o que ele quer, mas ele não sabe onde está a informação, por onde começa. Então, se você já conhecer o negócio, tem uma vantagem, tá? Conhecer as ferramentas de ETL, não é obrigatório saber a fundo, porque atualmente esse é o papel do cara de BI. Então, as empresas que utilizam BI, elas têm que o profissional tem que saber sobre ETL. E aí a gente tem vários, a gente tem o Integration Service, que eu comentei que a gente já trabalhou, que eu trabalhei no caso. A gente tem algumas outras ferramentas open source, tá, para trabalhar o dado, inclusive algumas da Apache. Mas o ETL, ele é parecido com o papel de engenheiro de dados, só que ele é para processar os dados em batch, né? Então eu pego o dado de dia em dia, semana em semana, mês em mês, eu faço um pré-processamento e devolvo esse cara. Geralmente a gente devolve ele para um outro banco relacional, não devolve para um data lake. Conhecer as melhores práticas para um data lake, tá? Isso foi uma coisa que eu recentemente estudei muito, eu não sabia. Inclusive, em muitos podcasts, o pessoal brinca, fala que tem muita empresa que bota um S3 ali, ou bota um blob storage e fala, eu tenho um data lake, mas na verdade o data lake, ele é, por ser um lugar de repositório central do dado, você tem que ter um controle muito grande, então tem várias vertentes dentro do data lake, você tem que saber sobre governança, você tem que ter um gerenciamento de catálogo, de metadados, né, então se você tem 100 origens, 50 origens recebendo dado, você precisa saber de onde vem esse dado, o que eu estou trabalhando, para que ele serve, quais as colunas, as informações que eu tenho. E ali eu coloquei catálogo de dados, né, juntando ali as melhores práticas do Data Lake. Você tem que ser um evangelista de dados, então um termo aí que se fala muito hoje é data driven, então você tem que ensinar as pessoas que trabalham com você, os seus clientes, a pensar nos dados e tomar decisão sobre os dados, mostrar o poder disso, até para valorizar o seu próprio trabalho. Tem que ser autodidata, isso aí acho que quase todos as vertentes de TI aí, desenvolvimento DBA, BI, Full Stack, DevOps, ITOps, MLOps, que é as novas áreas aí, então tem que ser autodidata. No caso do engenheiro de dados, ele tem que ser especialista e generalista, tá? Ele tem que ser especialista naquilo que ele está fazendo e generalista no sentido que ele tem que conhecer o todo que envolve ele, tá? Até para ajudar mesmo no desenvolvimento profissional. E a parte de governança de dados, né? Então, toda a parte ali do Data Lake, a gente
chama isso de governança de dados, né? Você saber o que você tem armazenado, para onde vai. E aí aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da prática, tá? Então, aqui eu vou usar um exemplo bem simples. Eu estou com uma arquitetura aqui, uma pipeline, no caso, simulando aplicações, tá? Então vamos supor que eu tenho algum sistema que ingere meus dados no banco relacional, tá? Então eu estou jogando os dados ali no Postgre, e eu tenho uma aplicação em Python, que ela vai simular um serviço, né? Então, geralmente o que acontece, né? Como você tem muitas origens que você pode receber o dado, não só no banco relacional, como era utilizado muito antigamente, as empresas elas precisam escalar suas aplicações de e-commerce, suas aplicações mobile, etc. Então surgiu muito no desenvolvimento de software os microserviços. Então os microserviços eles são, para serem performáticos, eles são orientados a eventos. E já orientado a evento, geralmente não é um banco relacional que ele vai jogar essas informações e você vai buscar. Vai ser o RabbitMQ, que é o sistema de barramento de mensagem, um Kafka, Logstash, Elasticsearch, que são para fazer output dos arquivos. E aí, para essa parte de streaming, né, então eu preciso pegar essa informação rápida, eu vou utilizar o Kafka, como eu mencionei, que ele é muito utilizado para isso. E eu vou usar o Scoop para injeção de dados em batch, né, simulando ali quase um ETL. E aí, o Scoop, ele já pode trabalhar um pouco o dado. Então, eu vou jogar ele direto no HDFS, né, no Hadoop. E aí, simulando um Data Lake, tá? Obviamente, aqui é um exemplo bem simples. Só para vocês ficarem curiosos de estudar essa tecnologia, captar os pilares que eu falei aqui agora e ver como esses pilares se encaixam muito bem na prática, tá? E aí, como eu já tenho o dado trabalhado no Hadoop, para a parte de Near Real Time, para a parte de streaming, eu vou usar o Spark para processar esses dados, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Legal. Aí, aqui eu estou mostrando para vocês a parte do Kaggle, tá? Eu utilizei um dataset do Kaggle, que é o São Paulo Bus System. Oi, então acho que a tua tela saiu. Vou colocar novamente aqui, tá? Só tá a principal? É, vou adicionar aqui, ó. Voltou. Ah, beleza. Pronto, show. Valeu. Vamos lá. Então, aqui eu estou utilizando o Kaggle, tá? O Kaggle, para quem não conhece, ele é um site onde você faz competições de data science e, obviamente, algumas coisas de engenharia de dados. Então, eu peguei um dataset de São Paulo, tá? Esse dataset aqui tem por volta de quase 10 milhões de registros, com algumas informações do tráfego de São Paulo, tá? E aí, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu tenho também aqui meu HDFS, que já está no ar. Então, essa aqui é a carinha dele aqui, inicial. Então, tá rodando na porta 9000. Aqui algumas informações da minha máquina. E aqui eu tenho meus dados, né? Então, eu criei uma pastinha aqui chamada rel, que é a camada de entrada dos dados. Aí, deixa eu mostrar para vocês também como é que é esse CSV, tá? Quais os dados eu tenho nesse CSV que eu peguei do Kaggle. Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui o dado ingerido. Então, aqui simulando uma aplicação, que eu tenho esses dados do dataset de São Paulo, ingeridos já num Postgre, né? Então, pode ser um RP, pode ser qualquer aplicação, um e-commerce. Então, eu tenho o dado aqui no banco relacional e depois eu vou ter esse cara no Kafka, né? Então, para simular um cenário mesmo de engenharia de dados. Então, eu tenho várias origens e eu preciso trabalhar esse dado dependente de qual origem que eu tenha, né? Então aqui eu tenho o index, eu tenho a informação de quando ocorreu a viagem, qual o tipo da viagem, né, qual área que ocorreu, a companhia, a rota, né, então o número do ônibus, o nome dessa rota e a quantidade de passageiros que teve nesse dia para essa rota. E aí se a gente pegar esse dataset que eu peguei do Kaggle, ele tem quase 10 milhões, ele tem 8 milhões de registros aqui. Beleza? Aqui qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui o Scoop, tá?
Então aqui eu estou no meu prompt line aqui de comando. Eu já tenho o Scoop instalado, tá? O Scoop, ele tem tanto a parte de Docker, né? Então você pode subir com Docker Composer, dockerizado, você pode rodar local na máquina. Então se eu vim aqui scoop-help, ou melhor, scoop help, tem aqui meus comandos, tá? Então eu tenho a versão que está o meu scoop atualmente, as operações que eu posso fazer, né? Exportar e importar um dado, eu posso criar uma tabela do Hive, a Apache Hive que eu tinha comentado. E aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho essa informação do número de passageiros no meu Postgre, né? E aí, como eu mostrei no desenho, eu vou pegar esse dado do Postgre e eu vou jogar ele para o HDFS, tá? E como é que funciona o Apache Scoop? Qual que é o lance dele, porque ele é tão legal? Ele é bom porque eu posso pegar dados de qualquer origem e jogar para qualquer destino em qualquer formato. Então eu posso pegar do formato CSV, jogar para uma base, da base para o CSV, ou de JSON para base, para Arque, que é o tipo de dado que eu falei que é performático, o Avro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou exportar esse dado, né, do Postgre para o meu Hadoop. Então, basicamente, o comando é scoop import -connect, que eu quero dizer qual que é a origem que eu vou pegar os dados. Então, vou usar o JDBC, Postgre, minha máquina local, o meu database, que é a apresentação, qual o meu username, qual a senha desse meu banco aqui de teste, qual a tabela, tá? Então aqui a tabela só confirmando a tabela passengers. Aqui um parâmetro padrão, que seria a parte de quantas threads eu quero, né? O scoop é bom porque ele funciona em cluster, porque ele roda em cima do Hadoop, tá? Então, se eu tenho vários cluster Hadoop, ele vai paralelizar isso. Como ele roda dentro do Hadoop, e o Hadoop ele é em Java, então aqui eu digo qual que é a classe que eu quero dar para essa execução. Então aqui eu vou dar o nome de passengers também, tá? E qual é a origem, né? O destino, para onde eu quero jogar esse dado. Quando você sobe Scoop, como ele roda no Hadoop, então ele já tem mapeado o diretório. Então eu vou jogar na pasta rel, que eu mostrei aqui, tá? E aí eu vou dar o nome de Scoop Passengers. E aí, qual que é o legal dele? Eu vou dizer que esse dado que está em Postgre, no banco relacional, eu quero jogar para um Parquet. E aí ele faz o bind aqui para mim já, porque o Parquet, ele tem uma estrutura específica do diretório próprio dele, que vocês vão ver aqui agora. Eu acho que algum comando aqui é as Parquet file bind-dir. Beleza. Então aqui, ó, deixa ele terminar de executar, eu entro mais em detalhes. Mas repara que ele já está fazendo select na base. Pega os dados e aí ele cria um job, tá? Esse job, se eu vim aqui, eu tenho uma outra porta específica do meu Hadoop que ele mostra todos os jobs de execução. Então eu tenho o meu class, que eu criei o nome, né, de passengers, e aqui eu posso ver vários detalhes dessa execução, tá? Então o tempo dela, os recursos que foi utilizado, a parte de log. E aí ele já começou aqui a executar o job, né? Esse job vai rodar rápido, tá? A gente já está falando aqui de um produto Big Data, por mais que seja 8 milhões de registros, e eu estou pegando de uma origem totalmente diferente, jogando para um destino diferente, ele vai rodar rápido. Mas se fosse uma estrutura demorada, ele ia mostrar aqui a performance do map, então mapeando o dado e reduce, né, o processamento dessa informação. Aqui ele dá o link, né, de execução. Esses avisos aqui são porque eu não estou utilizando a autenticação no SSL com o banco. Aqui o select que eu comentei, né, que ele está fazendo na base. E o legal do Scoop é que eu posso fazer where, então eu posso buscar o dado mais trabalhado. E aqui ele já executou o job.
tá? Então aqui ele falou, você transferiu tantos megabytes em 73 segundos, no total de arquivo de 8.380.000 registros, tá? Isso em 1 minuto e 10 aí, mais ou menos, rodando na minha máquina local, obviamente. Então se a gente vier aqui no HDFS, e aí eu vou na pasta rel de novo, dou um go só para dar um refresh, ele criou aqui para mim, né, a pastinha do Scoop Passengers. E aí, como eu falei, ele tem uma estrutura específica, então meu output aqui, eu coloquei Scoop Passengers, mas aí o nome do arquivo Parquet, ele que escolhe para mim, tá? Esse é o funcionamento do Parquet. Então ele já criou aqui para mim um arquivo. A minha replicação para esse arquivo tá 1, tá? A configuração padrão minha do Hadoop. E o tamanho total desse cara. Beleza, então a primeira parte a gente já fez. Eu peguei meu dado do Postgre e joguei para um Hadoop. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso simular uma aplicação em Python, como se fosse um microserviço, uma aplicação, jogando dados em streaming, então jogando para uma fila do Kafka. E aí, para ficar bem interativo, eu subi um Jupyter Lab, tá? O Jupyter Lab não é muito utilizado para parte de engenharia de dados, é mais para parte de data science, tá? Mas ele é legal também porque você pode colocar tudo Markdown aqui, né? Então fazer os documentários. Inclusive o Databricks, ele roda nesse formato aqui, tá? No formato notebooks. Então aqui eu estou importando os pacotes que eu preciso, né? Inclusive o do Kafka. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o arquivo CSV, vou carregar ele, ler os dados, vou criar um producer do Kafka. Não vou entrar muito em detalhes do Kafka para a gente não prolongar muito, mas pense num sistema de mensagem, tá? Então, ele tem uma entrada, ele tem um repositório, um tópico para aquela mensagem e uma saída. E aí aqui, para não pesar tanto, eu vou jogar 10.000 registros no meu Kafka, tá? E aí o Kafka é bom que ele é super rápido. Eu estou pegando todas aquelas informações, pronto. Em menos de um segundo aí a gente já ingeriu. Beleza, joguei pro Kafka. Agora eu preciso ir lá no meu Spark e processar o dado. O legal do Python, como eu havia comentado, é que ele tem uma biblioteca específica de processamento do Spark, que é o PySpark, tá? E aí, hoje, atualmente, eu estou estudando muito Scala, porque eu quero, tudo que eu faço hoje com o PySpark, eu quero migrar para o Scala, tá? Porque é a linguagem nativa do Spark, mas com o PySpark é muito rápido também, vocês vão ver aqui, né? É só para empresas, assim, absurdo de processamento. Então, eu importei essa biblioteca. E o setup do Spark, ele é local, tá? Vocês podem baixar o jar dele e construir local na máquina ou usar via Docker também, né? Inclusive, o meu Kafka, ele está atualmente aqui rodando em Docker, tá? Eu não estou com ele instalado nativo na máquina. Então aqui eu criei um consumer do Kafka, então eu quero consumir o tópico é o Passengers, tá rodando na porta 9092, me traga o dado mais recente. Aqui seria uma questão de redundância, então já comita o dado para mim e transforma ele para um padrão TF8, né? Então serializa o JSON, o Kafka, tudo que você manda para ele é em JSON, né? Então aqui eu estou pegando o CSV, jogando para o Kafka transforma no JSON, e aqui eu já estou preparando um cara para consumir esse dado. Aqui eu crio uma seção do Spark, tá? Tem algumas configurações, tem muita configuração na verdade do Spark. Então o Spark, depois que você sabe programar ele, é bom você saber a parte interna, a parte de tolerância à falha, como é que é a estrutura dele, como é que você escala em memória, diminui memória, paralelismo. Tá? Então eu já subi uma seção do Spark, então eu já estou conectado com o meu cluster. E aí aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando um esquema para receber meu dado, tá? Aí lembra que eu comentei, para quem não conhece muito, do arquivo Avro. Então o Avro ele tem isso nativo, né? Ele já está preparado para receber o dado, ele sabe que ele tem dinâmica, né? Se incluir uma coluna nova, vai receber uma coluna nova. Então aqui eu tenho o index, data trip, que é as mesmas informações aqui do nosso banco relacional, né? Então index, data trip. E aí vem uma coisa legal, tá? Reparem que aqui eu estou colocando tudo como string, tá? Permite nulo, que esse é o parâmetro aqui, e string. E eu tenho colunas de valor aqui, tá? Então, por exemplo, o total de passageiros. Beleza. Criei aqui o meu esquema. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ler do tópico do Kafka agora. Então, eu vou pegar lá meus 10.000 registros. E aí, de novo, super rápido. Já pegou meus 10.000 registros. Vamos confirmar se eu peguei esses dados mesmo. Então, reparem aqui que
deu certo, né? Recebi as informações. E aqui, o que eu fiz, né? Eu pego o dado já vem no formato JSON para mim em objeto, tá? Então essa biblioteca já faz isso, e aqui se eu dou um slice aqui no meu índice, porque eu estou jogando isso para uma lista, né? Na verdade, eu dou um slice no índice, printando os dois registros, e aqui a gente vai começar, acho que é a parte que o engenheiro de dados mais faz. Então a gente vai começar a trabalhar esse dado. O que eu estou fazendo? Pega essa lista para mim, então olha como ele é efetivo, né? Eu não preciso fazer um for, nada do tipo. Pega a lista para mim de objetos que estão atrelados a esse esquema que eu defini aqui, que eu estou esperando de coluna. E faltou definir o esquema aqui. Aí, para quem não conhece notebook, isso é bom, é isso, você volta uma linha, então você trabalha em execução, volta para o começo, avança. E aqui eu estou criando uma função que eu quero persistir esse dado em memória, para mostrar para vocês a velocidade, tá? Pô, mas você não falou que o Spark ele já trabalha em memória? Então, o que acontece? O Spark nativamente, quando você não tem muita memória para carregar o seu dado, ele guarda até onde der e uma parte ele joga em disco, tá? Então, aqui eu estou só frisando que eu quero o meu storage totalmente em memória, tá? E usar o pré-processamento em cache também. Então, aqui eu crio uma função, e aqui que eu estou passando para essa função o meu próprio data frame. Pronto, ele já colocou esse cara em memória. E aí vem a parte legal do Spark, né? Inclusive, muito se fala se DBA vai migrar para engenharia de dados, né? Então, se futuramente todo mundo trabalha com DBA hoje, devido à evolução das infraestruturas, mais memória, memória mais barato, eu não vou ter muito trabalho, principalmente na parte de performance de um banco de dados, né? Então, o Spark ele permite você trabalhar com SQL, como eu havia comentado. Então, aqui que eu estou fazendo, eu estou pegando meu data frame, registrando ele com uma tabela temporária para dar um nome, e a partir do momento que eu faço isso, que eu tenho uma tabela, eu consigo rodar como SQL. E aqui o que eu estou fazendo? Estou fazendo um processamento, obviamente, simples, né? Mas é só para simular, então, daquela camada que eu falei de processamento do dado, né? Então, eu estou pegando todas as companhias e fazendo um total de passageiros, agrupando, ordenando e limitando. Ou seja, eu estou fazendo um top 10 das companhias que mais tiveram passageiros. Reparem que isso é muito rápido. Então, aqui eu estou pegando lendo vários registros, né? Fazendo essa agregação, processando, e isso está em JSON, tá? Se eu fosse transformar esse data frame aqui num parquet, seria muito mais rápido e eu vou mostrar isso para vocês também. Então, beleza, me deu o output aqui das 10 companhias, com o total de passageiros. E aqui, só para dizer que eu não mostrei uma visualização, eu estou usando uma biblioteca fantástica do período que eu trabalhei um pouco com o projeto de Data Science aqui na Conducto, o Plotly, tá? Ele tem gráfico, ele usa JavaScript por baixo dos panos aqui, então ele mostra uns gráficos bem legais aqui, que tem várias opções. E aí a companhia aqui, dos 10 mil registros que eu recebi lá do Kafka, que veio dessa aplicaçãozinha pequena que eu fiz, a companhia que teve mais passageiros foi essa 116 aqui. Beleza? Show. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ler lá do meu parquet, que tem 8 milhões de registros. Então aqui eu estou indo, acessando meu HDFS, estou lendo os dados, e aqui só preciso mudar o nome, Scoop Passengers. Beleza, vou dar um show aqui. Então, quem é do SQLSI aí, select top 10, né? Então, reparem que eu estou lendo meus 8 milhões de registros no arquivo Parquet, ele já me retornou aqui os meus 10 registros. Beleza, vamos ver quantos registros tem mesmo nesse cara, no meu Parquet? 8 milhões. Então, reparem que é super rápido. E aí eu vou fazer a operação SQL de novo, a mesma que eu fiz obtendo meus dados do Kafka. Então, eu vou transformar esse cara numa temporária, e aí ele já sobrescreve aquela passengers. Vou rodar a minha mesma query, só que eu estou pegando todo o meu conjunto de dados, jogando para um data frame final, e vou plotar esses dados. Então aqui repara que já subiu o número. Então aqui a 116 permaneceu o mesmo do 2 milhões, o valor total dela, tá? Aqui na verdade eu estou utilizando o data frame do Kafka. Dá para ver que vai até demorar um pouquinho mais aqui. Pronto. Esse sim é o Parquet,
Então a empresa que teve mais movimentação é essa aqui, que foi 2,5 bilhões de passageiros, Company VIP 2. E aí, depois que eu fiz o processamento de dados, o que eu faço? Eu posso pegar esse top 10 e devolver ele para minha estrutura de storage, tá, do HDFS, e eu tenho um dado trabalhado. Então, por exemplo, se o meu time de marketing quiser saber, até o momento agora, quais são as empresas que tiveram mais, né, passageiros, ele busca o dado aqui, ele não precisa no banco relacional, rodar uma consulta, pesar meu banco relacional. Então, eu já tenho no meu lake essa informação. Então, esse aí é o papel do engenheiro de dados. Beleza? E aí, a gente pode ir para a parte de dúvidas. Se quiser, pode entrar aí já, Marcelo. E aí, Tom? E aí? Vamos responder umas perguntas pro pessoal, né? Manda aí. Antes de a gente entrar aqui nas perguntas, eu vou aproveitar logo para a gente já fazer aqui o nosso, vou chamar de merchan, mas, né, Ayrton? É. Sim, A, vamos. a gente aqui do Uniesp tem, desde 2015, desenvolvido muitas formações curtas, além das nossas pós-graduações. E aí, convidei o Ayrton, né? Se você gostou aí da exposição dele, aliás, parabéns, Ayrton, foi muito clara, muito objetiva, né? Eu curto muito essa coisa, né? Um overview muito bom. E convidei o Ayrton, ele topou, a gente está escrevendo, né? Um projeto, uma formação de curta duração. Estamos só fechando os últimos detalhes, provavelmente 4 a 5 semanas, aliás, 4 a 5 sábados. É uma formação em engenharia de dados com a Ayrton como professor. E a gente não teve tempo de fechar todos os detalhes, mas eu já vou deixar aqui nos comentários um link que é um Google Forms. Se você tiver interesse nessa formação, a gente vai abordar bastante conteúdo que foi exposto aqui de forma bem prática, que é um professor do mercado, né? Está aí com a mão na massa, e a intenção é que a gente venha a explorar principalmente as práticas que são desenvolvidas no dia a dia, e aí o curso tem sido pensado muito para conseguir formar pessoas para o mais rápido possível conseguir entrar nessas vagas que estão surgindo aí na área de engenharia de dados. Então, segue aí nos comentários o link, é só para você deixar. Não tem informações do curso mais detalhadas, a gente vai mandar essas informações para quem tiver interesse, tá? E aí vocês podem dar uma olhada, depois, se quiser fazer alguma pergunta, o Ayrton pode também responder. Eu vou voltar aqui um pouquinho os comentários. Temos aí uns 20 minutos para responder algumas perguntas. E eu vou voltar porque eu me lembro qual foi o primeiro colega aqui que fez a pergunta lá atrás, e a gente vai passando uma por uma. Tô já chegando, só um segundo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou colocar aqui na tela. Olha só. O Eder perguntou o seguinte: a Databricks lançou recentemente o conceito de Delta Lake. Seria o próximo nível dos Data Lakes? Você já está por dentro disso aí, Ayrton? Sim. Delta Lake eu uso bastante aqui, inclusive, tá? É um formato muito bom, muito rápido. Mas Delta Lake, ele nada mais é do que um cara ali parecido com Parquet e com Avro. Então ele é um tipo de arquivo, tá? No final, por baixo dos panos, quando você cria um Delta Lake no Databricks, ele vai armazenar esse dado, tá? E ele usa uma estrutura de arquivos zipada, bem performática, mas ele não está ali no nível dos Data Lakes. Na verdade, o Data Lake, ele compõe vários Delta Lake, tá? Então, pense que o Data Lake, ele tem Delta Lake, ele tem Parquet, CSV, JSON, tá? O Data Lake é o repositório do dado, e o Data Lake, ele é só um tipo do dado, né? Beleza, Éder, isso aí. Nosso aluno aqui, o Sirac, perguntou se você teria algum exemplo do iFood nesse ecossistema, nesse cenário de engenharia de dados. Será que é um dos empreendedores aqui no nosso ecossistema? Ele que está querendo pescar ideia. Estou na onda de Sirac. Cara, eu já vi algumas palestras do iFood, tá? Inclusive, tem no Infoquê, não sei quem conhece aí, mas o Infoquê é bem legal. Tem muito paper de empresas de mercado.
Mas o iFood, cara, o principal nicho deles é entendimento do consumidor, tá? Então, num dos artigos que eu li sobre eles, aquele push que a gente recebe do iFood não é um horário específico. Aquele push é um comportamento que ele entendeu o seu, do dado, tá? Então ele traça seu perfil de compra, traça os estabelecimentos que você viu ou não, seus dados cadastrais, quanto tempo você ficou no aplicativo ou não. Então, geralmente, você ficou um tempo no aplicativo, ele entende que aquele tempo é o tempo que for seu deadline para você não comprar. Na hora que você fechar o aplicativo, ele vai mandar um push para você, tá? Então, do que eu já vi do iFood, ele é muito utilizado para isso. Joia. Thaís, Sirac, pode mandar mais perguntas. Aqui uma pergunta super ilustre, nossa professora Aline Mars. O Ayrton conhece. Pela Sim, sua sim. experiência, qual é o perfil padrão em termos de habilidades técnicas que as empresas aqui de uma pessoa exigem de um engenheiro de dados? Putz, empresas de uma pessoa, além da Conducto, eu conheço a Indra, tá? Que ela tá com vaga lá de engenheiro de dados, e a Vetex, tá? Mas o perfil em termos de habilidade técnica, basicamente, depende do nível, obviamente, tá? Mas aí vamos pegar aqui o intuito, o nível júnior, é o que eu frisei, né? Então, pede Spark, pede conhecimento de Hortonworks e Cloudera, tá? Inclusive o da Indra tem isso, eu acredito que eles utilizem a Hortonworks. Conhecer muito de SQL, tá? E dependendo de qual for o fim que você for trabalhar, tem um conhecimento ali de que um cientista de dados faz, o que ele precisa, tá? Mas resumindo, para o nível júnior é isso, né? E aí, para um nível sênior pleno, já começa a parte de deploy, administração de cluster, né? Gerenciar o Kafka, que aí é uma das vertentes do engenheiro de dados, né? Então, a gente tem engenheiro voltado mais para DevOps, mais para desenvolvimento. Resumindo, é isso aí. Joia, obrigado pela pergunta, professora Aline. A gente tem aqui o Lucas. Olha só a pergunta bem simples de responder do Lucas. O filme O Dilema das Redes Sociais mostra o controle implícito de pessoas através do algoritmo de machine learning, né? Como nós poderemos criar um algoritmo ético de forma que agrade tanto o cliente como o usuário? Pergunta simples aí, responde aí. Essa aí, cara, eu acredito que LGPD veio para resolver esse problema, tá? Então, eu acho que tem que ter lei, tem que ter uma regra para até o limite. Porque eu, como empresa, cara, o que me der dinheiro, a realidade é essa, né? O que me der dinheiro, eu vou transformar. Então, como informação hoje é o novo petróleo, quanto mais informações eu tenho dos meus clientes, mais eu consigo entender ele, às vezes mais que ele mesmo, e prover um produto para ele. Então, eu acredito que para ter esse equilíbrio, o LGPD está aí para isso, né? Então, é um limite aí entre o que eu posso pegar de informação sua, né? E o que você também vai estar ciente que eu estou pegando. Muito bom, ótima pergunta, ótima resposta. Mais uma. Aqui, Ana Flávia perguntou o seguinte: o Kafka seria recomendado para migração de uma aplicação legada para microserviços? Microservices? Com certeza, com certeza. Só precisa tomar cuidado porque é o seguinte, tá? Eu não sou especialista em desenvolvimento, mas geralmente o que eu vejo, o que eu já vi de podcast é que tem muita empresa que quer migrar de uma aplicação legada para o microserviço porque o microserviço é novo, né? É legal. Só que às vezes você não precisa, porque o microserviço ele é difícil de gerenciar, né? E geralmente quebrar uma aplicação legada ainda, então a aplicação legada geralmente eu tenho todo o processamento lá. E microserviço eu preciso ter papéis responsáveis. Um microserviço para mandar uma informação, um para processar, um para consultar, enfim. Mas o Kafka ele é muito legal porque o Kafka ele faz a comunicação entre esses microserviços, né? Então o microserviço ele fica bem agnóstico, ele faz o papel dele e ele joga um tipo de informação. Como ele precisa jogar essa informação rápida para um outro microserviço, eu utilizo o Kafka para isso daí. Joia, vamos aqui ao nosso próximo comentário. A gente está com algumas perguntas aqui de colegas ilustres, nosso Luz, é. ninja da tecnologia da Joga. informação aqui, ó. O Ninja Samurai, eu não sei o que ele prefere. Idiota, meu amigo, gosto demais desse camarada. Antes da pergunta dele, inclusive, ele fez um elogio, viu, Eitan? Disse que viu que era você que estava aqui, pulou para poder acompanhar e deixou Obrigado, cara. aqui essa pergunta Eu para acompanho você. ele também. É, qual o conselho que você daria para os jovens que estão iniciando a carreira e estão com dúvida por onde começar? Quais foram suas maiores dificuldades na jornada que você percorreu? Cara, eu pessoalmente, a dificuldade que eu mais tive, e aí já é para orientar e ajudar, principalmente no momento que a gente vive hoje, é o seguinte: é foco. Por que que acontece?
eu sempre gostei muito de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia. E aí eu quero agarrar o mundo. Só que tecnologia hoje é tanta vertente, cara. É tanta vertente que aí, eu quero trabalhar com banco, mas eu quero trabalhar com aplicação, eu quero desenvolver, eu quero ser engenheiro, eu quero ser cientista. Então o primeiro ponto é foco. Quando você tiver foco no que você quer, acredite, você vai crescer, vai ter dinheiro, etc. Principalmente tecnologia que tá bombando. Essa era aí de home office, o mundo tá plano, então qualquer um trabalha de qualquer lugar para qualquer empresa. Mas o conselho que eu dou para a galera que está iniciando é ter foco, é saber o que quer trabalhar, e com foco você consegue se cercar de boas fontes, de bons artigos, de bom podcast sobre aquele assunto, né? E aí com foco você já consegue tudo, você não fica desnorteado. Show de bola. Obrigado aí, professor Grande Fujioka. Temos aqui também a pergunta do Carlos. Ele perguntou o seguinte: quando se deve utilizar o Flume e quando se deve utilizar o Kafka, visto a diferença de complexidade quando se trata de implementação de código? Para menores volumes, o Flume seria mais indicado? Tá, vamos lá. O Kafka, eu recomendo ele para o cenário de streaming, tá? Obviamente. E aí o streaming eu falo velocidade muito rápida mesmo. Não que o Flume não seja, o Flume também é muito rápido, mas qual que é o destaque do Kafka que se diferencia dos demais sistemas de streaming? O Kafka ele é para tanto dado rápido como dado que tem uma retenção, um pouco de retenção, e você precisa buscar esse dado retido, tá? O Flume não tem isso. Na verdade ele pode até ter, né? Você pode fazer algumas coisas nele para isso, mas ele não foi criado para isso. O Kafka sim. Então o Kafka ele tem ali um armazenamento interno dele que você consegue ter uma retenção maior. Então, o Flume eu só consigo pegar a informação de agora. Eu li lá do meu tópico, lá da onde está a informação, ele já sumiu, né? O Kafka não. O Kafka, se eu quiser pegar uma informação de ontem, eu tenho configurações que eu consigo fazer isso e eu tenho um processamento muito rápido, tá? E aí a diferença de implementação de código, eu acredito que seja mínima, tá? Código, quando eu digo, é consumir ou produzir essa informação. O mais difícil aí é gerenciar esses caras. Isso aí é complicado mesmo. Joia. Então, tem aqui uma pergunta aqui do Getúlio, vou responder essa, né? Perguntando sobre o nosso MBA em Engenharia de Dados, quando é que inicia. A gente tem uma turma que está encerrando agora e vamos já imediatamente, acredito que esse mês ainda já lançar a divulgação da nova turma. Ainda não tenho certeza de quando vai iniciar, Getúlio, porque a gente está sempre conversando, entrando em contato com as pessoas para saber do interesse, se é mais imediato, se é mais para esse próximo ano. Então, assim, acredito que é bem provável que final de janeiro ou fevereiro, mas se o pessoal demonstrar um interesse mais celery, a gente pode até começar esse ano ainda. Vai depender muito da busca e da procura do pessoal, tá bom? Mas aí você já pode colocar seus dados, a gente vai abrir o link de inscrição lá na página do Uniesp, e aí o pessoal costuma ir lá já colocar seus dados demonstrando interesse, que aí a gente vai. Que modelo de pós-graduação é aquela história, né? Quando você formou uma turma, formou como? Porque tem gente suficiente interessada. A gente costuma abrir uma turma anualmente, esse ano ainda não abrimos, por causa da pandemia, né? Tivemos algumas mudanças de planejamento, mas muito em breve vamos começar a nossa nova turma. Inclusive com algumas novas modificações. A gente sempre escuta muito feedback das nossas turmas. O Ayrton foi aluno nosso em 2018, foi, Ayrton? 2018, 2018. Lá para cá a gente vem evoluindo nossos projetos pedagógicos cada vez mais, sempre com um olhar muito voltado às tecnologias do ecossistema e do mercado, né? Então, a gente está entrando com novas formações voltadas para essa parte de engenharia de dados, uma pegada mais forte, e o Ayrton, inclusive, está chegando para colaborar mais com essas novas mudanças, né? E vamos aqui para a próxima pergunta. Inclusive, a professora Aline, mais uma vez contribuindo, a Aline, que é nossa professora do MBA em Engenharia de Dados, ministra os módulos mais voltados à parte de estatística, aquela parte de Machine Learning e Data Science, juntamente com a professora Alana, né, que elas estão ali à frente, né, elas duas que estão à frente dessa parte de Data Science no nosso MBA. E são sensacionais. Olha só a pergunta que ela fez para você. Conta mais detalhes do porquê da sua migração do PySpark para o Scala. Tá, o PySpark, ele é uma biblioteca do Python, né, obviamente, para fazer o desenvolvimento, só que como eu estou trabalhando com o Spark, obviamente, né, o cluster Spark, por baixo dos panos, ele compila
Scala, né? Então, a linguagem Scala, ela roda dentro da JVM, é nativo para ele. E aí, com Python não. Com Python tem que fazer o bind do que eu estou mandando para minha JVM fora dela, né? O Python, ele não é nativo vamos dizer assim, ele não é nativo do Spark. Então, para alguns cenários, tá? Em cenários grandes, eu acredito, o Scala é mais performático para mim desenvolver. Bacana. Tava dando uma olhadinha aqui. A gente tem mais. Acho que o Getúlio foi aquele que fez a pergunta sobre privacidade, né? Ele colocou uma pergunta, comentário aqui. Vamos lá, que é um tema interessante, né? Ele falou, mas a LGPD tem abrangência sobre os padrões de dados dos usuários, dados que refletem padrões de consumo, dados que não são informações caracterizadas como pessoais ou sensíveis. Isso, exatamente. A LGPD, ela pega dados sensíveis, né? Então, a jogada das empresas aí é, tipo, tentar identificar isso na correria, principalmente aqui no Brasil, né? E aí, lá fora já tem um tempo. E aí, saber se aquela informação vai ter impacto no negócio ou não, é um equilíbrio. Mas é isso aí mesmo, são informações sensíveis da sua pessoa, CPF, nome de mãe, renda, esse tipo de informação aí. Ok. Vamos aqui, estamos chegando no finalzinho já, tempo ótimo. Uhum. Que o André fez essa pergunta aqui, ó. Você acha que ainda vale a pena as empresas investirem no ambiente para Big Data com tantas opções em nuvem? O custo da nuvem ainda é alto? Cara, com certeza. Porque o que acontece? Quando a gente está falando de uma empresa Big Data, a gente está falando de uma empresa que é grande, né? Então, se a empresa é grande, ela tem um faturamento ali, ela tem uma receita e ela pode migrar para a nuvem. A nuvem em si, ela depende do como você utiliza para ser caro ou não. E aí isso está atrelado à otimização do seu código, configuração do produto que você está utilizando, porque a nuvem também ela não faz mágica. Então, assim, eu acredito que uma empresa que precisa de um cenário de Big Data, está no on-premise, ela está para trás, ela está tendo um custo de infraestrutura, um custo de pessoal, de administração, e nuvem tende a ser mais barato, tá? Pelo que acompanha aí entre a AWS, Azure e GCP, o rank hoje, na verdade, a GCP ela está em terceiro, né? Então a GCP ela é a menos utilizada, mas o custo do GCP é muito baixo. Então se você comparar o GCP com as outras empresas aí, a nuvem da Google é muito barato. Estou aqui respondendo ao Rafael, que pediu para eu deixar um contato. Tá aí meu e-mail, Rafael, marcelo.is.edu.br. Pode entrar em contato que a gente bate um papo. E eu acredito que aqui é a última pergunta do Alden. Quais as bases de conhecimento para um de P2 que deseja seguir a carreira de cientista de dados? É uma boa pergunta, né? Porque você sabe Sim, exatamente sim. o que o camarada é de P2. Eu acredito que Essa você fosse. aí, essa aí, se a Aline achar ruim, depois ela responde aí, porque assim, ciência de dados não é tão meu forte, tá? Mas pelo que eu conheço, pelo que eu conheci, ciência de dados você tem que ter uma base estatística, tá? Um conhecimento matemático ali, pelo menos mediana, moda, média, o que, que é um desvio padrão, o que, que é uma regressão linear. E aí, depois que você tem o conhecimento estatístico disso, ali. Deixa eu interromper rapidinho, porque eu tenho um aluno aqui que é entusiasta da Uhum, área também, Felipe. Ele não tem conta do. Ele disse que não conseguiu comentar por algum motivo aqui, mas está querendo fazer uma pergunta que está ligada a esta, né? A gente já junta as duas em um. Ele bora. pediu justamente para você comentar como é que essas. Acredito na sua apresentação, você tocou nesse ponto, mas aí ilustra um pouco melhor agora essa Uhum. distinção das áreas de BI. Ele perguntou: a área de BI está interligada de engenharia ou são áreas independentes? E a área de data science? É tudo a mesma coisa? Eu acho que o pessoal às vezes se confunde, né? BI, data science, engenharia de dados. Confunde, é. Então, cara, o BI, ele veio antes da engenharia, tá? Então, na verdade, até empresas que não têm muito um conceito disso, o cara de BI tá fazendo engenharia e não sabe, tá? Mas elas são áreas que se comunicam. A área de dados, tudo que trabalha com dados, ela trabalha junto, tá? É só o papel, o cargo que é diferente. Porque eu posso ter um cara de BI que vai consumir meu data lake para gerar uma informação, ou eu posso, como engenheiro de dados, pegar o data mart dele, o data warehouse que ele montou e consumir o dado, tá? Então são áreas que trabalham muito bem aí, tem muita vaga de BI ainda,
né? Porque principalmente aqui no Brasil as empresas estão começando a ver o poder do dado. Então, se eu entregar o dado para um diretor, para um cliente, não me importa se for um BI, um engenheiro de dados, né? Eu tendo dado rápido e trabalhado é o que importa aí para a empresa. Joia, joia. A Aline colocou aqui que você também é desenrolado em Data Science. Você manja de tudo. O Tiago, chegou uma última pergunta aqui. Vou fazer, a gente já está estourando o nosso tempo, mas só para Sim. prestigiar aqui. O Tiago perguntou: sou aluno de arquitetura e urbanismo. Seja bem-vindo, bacana ter alunos de outras áreas aqui. Tinha um de administração também que está acompanhando. Uhum. Legal, Você bastante. enxerga que o Big Data pode potencializar a área de construção civil, que vem ajudar os profissionais dessa área? Pronto, aí foi o que eu falei até num dos slides lá, né? Conhecimento de negócio. Cara, as ideias que eu tenho, eu acredito para a área de construção civil, envolvendo engenharia de dados, já que, principalmente com dado, eu acho que tem vários níveis, tá? Se for engenharia civil no sentido da engenharia mesmo, né, e não potencializar uma empresa de construção civil, porque uma empresa de construção civil eu posso fazer a parte do marketing, né? Então eu posso pegar dados de algumas empresas aí que fornecem isso, tá? Inclusive a Movile, ela fornece informações de pessoas, né, localização, e saber qual área tem um potencial de vender um imóvel, uma construção fácil, né? Então aquela área tem algumas características específicas, tem muita família, ou está crescendo muito, e eu posso desenvolver um modelo para isso, ajudar os cientistas de dados a desenvolver um modelo para isso. Para a parte de construção civil, eu acredito que saber se a obra está ok, custo da obra, né, utilizar a IoT para alguma coisa nesse sentido. Mas Big Data, cara, dado, qualquer segmento potencializa de alguma forma. Bacana. Então, Ayrton, só para a gente fechar, eu vou colocar aqui na tela. Esse é o link do formulário que eu passei. Ele está nos comentários, né? Vou até colocar aqui novamente para ficar mais como último comentário. Vamos aproveitar mais um minutinho ou dois, só para a gente, ó, pessoal que foi interessado, eu já vi que já tem algumas respostas aqui no formulário. Pelo que a gente conversou, né, Ayrton, sobre o que a gente pretende fazer no curso, faz um pequeno overview bem rápido do que a gente está pretendendo e para a Uhum. gente encerrar, que o nosso tempo já está estourando. Tá, bora. É o seguinte, esse curso aí que o Marcelo comentou, eu pretendo abordar totalmente o Spark, tá? E aí, o que que a gente vai aprender? A gente vai aprender a montar um data frame, conhecer a estrutura interna do Spark, a sua arquitetura, saber ali uma manutenção de cluster, olhar o log, mas a gente vai trabalhar muito o processamento, tá? O processamento do dado mesmo com o Spark. Então, a gente vai montar data frame, ver os tipos de filtro, de consulta, manipulação do dado, o que que é performático, o que que não é, brincar um pouco com os tipos de arquivo que eu comentei, então Parquet, Avro, porque aí com esse curso você já vai estar por dentro do Spark, já vai saber processar ele, e aí já vai saber a arquitetura também, a arquitetura base dele. E aí tudo local, tá, pessoal? Não vai ter muita complexidade para subir ambiente, a Cloudira tem uma máquina virtual gratuita, que ela já disponibiliza Spark pra gente, então a gente vai ter um start rápido aí para iniciar. Pronto, show de bola. Pré-requisitos para fazer o curso? O que eu preciso saber para fazer esse curso? É interessante saber SQL, tá? Saber o básico ali de SQL, fazer um select, fazer um update, um insert, tá? Mas principalmente select, consultar o dado e Python, tá? Eu poderia usar o Scala, mas aí o Python é muito mais aderente, tá? E ele tem uma performance muito boa ainda assim, é mais fácil de aprender. Então tem que ter um conhecimento de Python ali, saber criar uma função, atribuir uma variável. Não precisa saber muito a fundo, porque saber a fundo do Python é quem vai criar uma aplicação em Python, né, efetivamente. Um serviço, alguma coisa nesse sentido. A gente vai só usufruir da biblioteca do PySpark. Então, conhecimento básico aí nesses dois caras. Show de bola. Então, pessoal, a ideia é a gente fazer esses cursos, provavelmente vai ser 4 sábados, a gente está fechando isso. Vamos estar lançando e divulgando mais intensamente. Se você não tinha todos esses pré-requisitos que o Ayrton falou, você tem tempo ainda de correr atrás. O que precisa não é nada muito complexo, né? Estuda um pouco Uhum. sobre SQL, consultas É. básicas de SQL. Python, lógico, você pagou loja de programação, já está um P1, P2 já pagou, né? Loja de programação, interessante saber um pouquinho de estrutura de dados, mas aí o Ayrton de repente faz também um overview sobre isso. E o negócio é correr por fora, tá?
o mercado está interessado em pessoas que sabem correr por fora e chegar. Exatamente. Beleza? Pessoal, vamos nos despedir. Eu quero pedir para o Ayrton se despedir, agradecer mais uma vez, né? Faça aí suas considerações finais, Ayrton, para a gente encerrar. Fica à vontade. Bom, obrigado aí todo mundo que participou, obrigado Marcela aí pela oportunidade, pela visibilidade que eu tô tendo, por promover esse curso, vai ser bem legal, bem bacana. E aí, pessoal, meu LinkedIn é fácil achar, Ayrton Lira Júnior, qualquer coisa manda mensagem lá, vamos trocar uma ideia, trocar figurinha, experiência aí. E mais uma vez, obrigado. Show de bola. Amanhã, pessoal, convido e reforço aqui que nós estaremos com o pessoal do Código Fonte TV, né? O canal do YouTube bem conhecido, né? Vamos bater um papo sobre mercado, sobre carreira também. O pessoal foi super gente boa conosco, muito atendeu rapidamente, e nesse mesmo horário amanhã. E espero contar com vocês aqui mais uma vez. Quem tiver mais dúvidas, eu deixei meu e-mail aqui, também deixei o link para você preencher para tirar mais dúvidas sobre esse curso que a gente vai realizar. E é isso, agradeço a presença de todos, forte abraço e até amanhã. Até mais. Valeu, pessoal, até mais.